Na metade do século XX, Aracaju era uma cidade onde existiam graves problemas de infraestrutura urbana, problemas de esgotamento sanitário, problemas de abastecimento de água, problemas de distribuição de energia elétrica, mesmo em regiões onde viviam as pessoas mais abastadas, tudo era complicado. Isso fazia com que a cidade, no entendimento de João Augusto Gama, tivesse um aspecto, em algumas regiões, que era um aspecto triste. Ruas do centro da cidade, onde viviam os mais ricos. A região da Avenida Barão de Maruim, da Avenida Augusto Mainar, da Rua Riachuelo, da Rua Senador Hollenberg, e muitas extensões não eram sequer pavimentadas a paralelepípedo. Eram ruas de terra, com água dos esgotos correndo junto ao meio-fio das residências. É desta cidade, é das suas lembranças da metade do século XX em Aracaju, que nos fala João Augusto Gama da Silva, neste novo vídeo de memórias. As três irmãs, né, Maria Lúcia, Maria Nazaré, Maria do Carmo e a minha avó. E eu. Depois passou a residir conosco um primo meu que já faleceu, Manuel Tomás, que formou-se em Direito, era fiscal do Ministério do Trabalho e lamentavelmente morreu num acidente de automóvel há uns 10 anos atrás, sem o cinto de segurança. Foi uma morte estúpida. Então, Manuel Tomás viveu conosco um período. Na Duque de Caxias, na Rua Itabaiana, é onde eu passo toda a minha mocidade até os 23 anos, quando eu me caso. Essa casa, para mim, foi muito marcante, porque foi daí que eu fiz vestibular, foi daí que eu ia para as escolas. Eu estudei no primeiro momento no Colégio Salvador, como eu falei. Depois disso, saí do Colégio Salvador, papai me colocou no Colégio Tobias Barreto, aonde eu fiquei até o terceiro ano científico. Eu fiquei do primário, ginásio e o científico no Colégio Tobias Barreto. Aracaju era uma cidade, Jorge, muito pobre, muito humilde, pequena, com muita, na nossa esquina, que era a Rua Senador Hollenberg, ela demorou a ser calçada. O lado que só tinha um calçamento da Rua Senador Hollenberg até a esquina com a Rua Itabaiana. Descendo a Rua Itabaiana, a Rua do Senador Hollenberg descendo não tinha calçamento. Era a água pluvial a céu aberto, muita muriçoca. Aracaju era o paraíso das muriçocas. Tanto que eu acho muito engraçado quando o povo diz em Aracaju, no meu tempo Aracaju era bom. Não tinha nada de bom. Tinha nada de bom. Aracaju era uma cidade pobre, é uma cidade, eu diria até uma cidade triste, que havia realmente uma pequena elite que usufruía dos prazeres da cidade, de frequentar os poucos restaurantes, o Cacique Chá e tudo mais, né? Os cinemas criados nessa época, na década do meado da década de 50, como o Cinema Palace e tudo, mas eram poucos carros, né? A população não tinha acesso, não havia supermercado. Eu me lembro que por muitas vezes naquela época o pagamento do servidor público federal era em dinheiro, era em cash, e era por dia de repartição, e era pago ali na Praça Fausto Cardoso. Um dos tesoureiros era o Jorgésio Porto. Então, no dia que era o dia do pagamento do Ministério do Trabalho, eu fui muitas vezes com minha mãe, ela recebia e já saía com esse recurso aí para fazer as compras do mês, de armazém,
nós íamos para o Armazém Prudente, minha mãe ia para o Armazém Prudente, eu para o Armazém de Seu Mamed Paz Mendonça, fazia as compras, eventualmente até o Antônio Andrade, cunhado de Seu Mamed, que faleceu cedo, que morava para aquelas bandas, ele levava, você vê as coisas de Aracaju, ele levava a compra no fim do dia, na mala do carro dele e deixava na casa da minha avó, na Rua Itabaiana. Então, não era tinha muitas opções. Em fim de ano, meu pai chegou a ter uma casa na praia, numa área que depois foi desapropriada quando o Leandro Maciel fez a pista. Então não havia opções de lazer e tudo mais. Os mais velhos frequentavam os cabarés, né? Os puteiros, né? E só, não tinha. Eu me lembro que na minha mocidade, quando nós íamos para a retreta da Rua João Pessoa, quando dava 10 horas da noite, acabava-se tudo e todo mundo ia para casa, não tinha alguém mais ligado à boemia, ficava no Cacique, outros ficavam na Iara e a população ia para casa, não tinha mais nada. Agora, tinha mais tranquilidade, eu me lembro que nós saíamos, eu fui muito com minha tia Nazaré, que ela gostava de cinema e me levava. Nós íamos à noite, na sessão das 7 para o Cinema Palace, no dia de domingo, íamos e voltávamos a pé, ninguém molestava, ninguém criava problema, ninguém incomodava. Havia esse estilo de vida, era um estilo de vida diferente. Era um estilo de vida que ninguém almoçava em restaurante, as famílias comiam de domingo a domingo nas suas casas, né? Era um outro estilo de vida, que depois foi se modernizando ou se alterando, né?